Maravilha. Nós vamos tentar transmitir, pessoal, também aqui pelo Facebook. Só que o operador daqui é um ignorante digital. Eu não tenho vergonha de dizer isso. E estou com um irmão que eu vou dizer a você, Luciano Lima. Agora, em nome do Instituto ICEME, eu vou tascar um elogio em você sobre o plebiscito 2018, para que justiça seja feita do que aconteceu, porque o ICEME não teve oportunidade. O ICEME está passando por um processo, falta de dinheiro, falta de estrutura e tal, mas nós estamos tentando entregar aos policiais o que nós podemos, né? Se eu virasse a câmera aqui, vocês iam ver meu estúdio para fazer essa live. Super básico, mas nós estamos entregando o que podemos. E aí quero dizer a todos que estão nos assistindo, e aí eu preciso dar uma boa noite a alguns colegas aqui, ó, Carlos, Lázaro. Queremos parabenizar e dizer vários colegas que estão nos assistindo, muito obrigado, obrigado pela companhia de vocês, e nós do ICEME, da diretoria do Instituto ICEME, queremos parabenizar e dizer do homem que o Cabo Luciano Lima, antes da gente entrar no assunto, foi em 2018. O Cabo Luciano Lima disputou o plebiscito que o ICEME Bahia fez, foi por um aplicativo, um site, e aí policiais de toda a Bahia puderam votar, nós tivemos 1.700 policiais cadastrado para votar. O Cabo Luciano Lima perdeu por pouco a votação interna do plebiscito para deputado federal, para o capitão Tadeu. O próprio capitão Tadeu já falou 2 vezes em vídeos sobre o comportamento do Cabo Luciano Lima. Ele foi extremamente homem, extremamente honesto, extremamente atencioso e foi um cara trabalhador, que trabalhou com o plebiscito antes, durante e depois, mesmo depois de ter perdido, o que nós escrevemos nas cláusulas dos candidatos, o Cabo Luciano Lima fez. Quem ganhar ou quem perdeu o plebiscito tem que apoiar o outro candidato que participou e ganhou. O Cabo Luciano Lima, e nós tivemos um posicionamento inversamente proporcional de falta de ética. Nós tivemos também entre os candidatos, mas o Cabo Luciano Lima disse, eu perdi, reconheço e apoio os 2 candidatos que ganharam no plebiscito. E não foi de boca, porque alguns candidatos fizeram isso de boca, alguns pré-candidatos aí fizeram de boca. Foi ao vivo, ele as correrias dele, que ele tem pelo interior do estado, ele parava com o panfleto dos candidatos, entregava os colegas, tirava a foto e mandava para a diretoria do ICEME. Então, foi uma atitude louvável, porque uma das coisas para eleger um deputado federal, um deputado estadual, é muito voto, então precisa de unidade, precisa de união. E um dos acordos entre os pré-candidatos era que quem perdesse apoiaria os que ganharam. E o Cabo Luciano Lima foi homem, e ele disse, assim como ele, os diretores do ICEME também, disse, pelo projeto da categoria, eu vou deixar de apoiar um candidato que eu já apoiava e que eu tinha uma assessoria já certa pelo projeto, porque a tropa precisa dessa organização, precisa ocupar os espaços de poderes. E se a gente não se unir, se a gente continuar na pegada dos líderes, cada um quer sua cota, como aconteceu em 2016, e não elegeu ninguém, eu vou ficar com o projeto do ICEME, que é um projeto da tropa. E aí, do jeito que ele fez, antes, durante, agora a prova era depois, porque muitos disseram antes, muitos disseram durante, mas depois nem todos fizeram como ele fez. O cara perdeu, disse Lisboa, eu tô colado 100%, perdi, mas eu sou agora capitão Tadeu, deputado federal, que a tropa escolheu. O candidato que a tropa escolhe é o meu candidato agora. E estou com o Cabo Luciano, estou com o Cabo Ivan Leite, que é o candidato a deputado estadual. E detalhe, com esse trabalho e com essa dedicação de algumas pessoas, mas aí em específico, nós do ICEME, elogiamos a atitude, porque ele foi candidato, ele poderia ficar zangado, ele poderia dizer, eu vou apoiar o meu candidato lá e ficar com minha assessoria, mas o cara não fez isso não, falou bem claro para a gente do ICEME, minha palavra é palavra de homem. E aí, Luciano Lima, nós do ICEME elogiamos sua ética, sua moral, o seu comportamento, porque a gente viu que você foi um cara que foi por um projeto de tropa. Nós sabemos que projetos soltos, você é um cara muito estudado, você não vai entrar em nenhum engodo. Mas quando você percebeu que o projeto ICEME era verdadeiro, você se comportou exatamente como a gente escreveu, tanto no nosso estatuto, quanto nos nossos regulamentos, quanto, e aí é o principal, na moral que a tropa exigia de um candidato, candidato eleito ou candidato não eleito. A tropa exigia isso naquele momento. Estou vendo que o cenário vai se configurar da mesma forma como em 2016.
E aí é preciso falar de uma pessoa mais do que o capitão Tadeu, mais do que o Cabo Ivan Leite, mais do que os outros pré-candidatos. Você foi o exemplo de pré-candidato da tropa. Você foi o exemplo de um homem que tem que estar na política, porque é um homem que cumpre contrato, cumpre acordo. Então, os diretores do ICEM me pediu que na primeira oportunidade que a gente tivesse, a gente fizesse esse elogio para que a tropa saiba. Eles têm homens honestos, homens éticos que cumprem o contrato, o acordo que estabeleceram. Se amanhã você vai fazer diferente, já é outra coisa, já é um outro contrato, e aí você vai andar, pelo que a gente viu, de acordo com o contrato. Mas naquele momento você cumpriu o contrato, e aí, para poder... Porque em geral, quando a gente... Não vou citar nomes, mas para a gente saber que tem um gordo, a gente precisa ver o magro. Para saber que tem um magro, a gente precisa ver um gordo. A gente precisa de referência. No próprio plebiscito que você participou, teve comportamentos de candidatos exatamente, inversamente proporcional. As pessoas foram, algumas poucas pessoas foram totalmente antiéticas, não conseguiram e acabaram indo apoiar vários candidatos, mesmo tendo assinado um termo, um documento, eu ganhando, eu perdendo, eu vou ter que apoiar os candidatos ganhando no plebiscito para não dividir voto. Que esse era o jargão de 2018. Então, nossos parabéns ao cara honesto que você é, e trabalhador, meu irmão. Sargento Lisboa, eu agradeço as palavras e não vejo como nada de anormal, nada de excepcional, né? Eu tenho outras atividades, né? A gente, para sobreviver, estou aqui com vários colegas do Facebook da área do direito, vários colegas da área da educação, colegas empreendedores que são meus colegas também, que estão acompanhando. E a gente, como bom praça, né? A gente tem que ter essas alternativas para poder dar um pouco de dignidade. Estou aqui trabalhando também com um grupo aqui, parei para a gente fazer essa live. E não vejo como nada de excepcional, eu vejo como uma coisa normal. Eu sou filho de um agricultor, seu Urbano, que perdi agora em dezembro, de uma lavadeira de roupa, Dona Delvita, com 82 anos, e minha vida inteira foi trabalhando. Comecei a trabalhar aos 8 anos de idade, aos 17 estava me aventurando em São Paulo, e aí, como eu costumo falar, foram 17 profissões, 2 faculdades, 4 serviços públicos, o verdadeiro brasileiro que luta pela sobrevivência. É o perfil padrão do brasileiro. E o perfil padrão do cidadão de bem é o perfil padrão do policial, que é um cidadão também. Muita gente trata como meu cidadão, mas é um cidadão. E eu acho apenas que eu fiz aquilo que eu deveria fazer. Com força, com honra, com determinação, com coragem. Compromisso assumido é compromisso cumprido. Especialmente, Lisboa, me permita chamar de Lisboa, que você é meu amigo, especialmente com a categoria tão sofrida. O policial militar, quando a gente se ater aos dados da nossa realidade, você vai ver o quão difícil é ser policial militar no Brasil. Para começar, não entramos no assunto ainda, mas nós somos campeões mundiais em policiais assassinados. Qual o policial que nunca perdeu um colega de turma assassinado? Um colega de unidade, né? Um amigo próximo, né? Então, nós pagamos com a nossa saúde, com a nossa vida. Então, jamais eu vou trair um colega dessa forma. Então, a traição ela é inerente ao ser humano. Em grandes grupos existem pessoas e pessoas. Existem, inclusive, pessoas no nosso meio que são, a meu ver, empresários desse sofrimento, aqueles que trabalham quanto pior, melhor para eles. E tenho certeza que esse perfil eu não tenho. E o compromisso que eu assumo, como eu já falei, e ajo, mesmo que prejuízo eu tome, mas eu vou até o final. E foi o caso do ICEM que, para mim, foi uma manifestação da inteligência da tropa, de um grande grupo de guerreiros que teve essa ideia genial, que deveria ser levado para outras categorias, porque ou a gente se politiza, ou a gente procura buscar os espaços políticos, ou a gente tá fadado à continuação de o tempo inteiro tendo perdas, como é o caso da nossa categoria. Então foi uma ideia genial. Eu confio muito na sua pessoa, confio muito na sua honradez, na sua vontade de mudar, de ajudar. Então, abracei esse projeto
E assim como tudo que eu abraço, eu vou até o final e mantendo a retidão do meu caráter, graças a Deus. Então, por onde eu passei, esse é o meu perfil. E aqui tem várias e várias pessoas de outras situações, de outros locais que eu trabalhei, que eu atuei, e assim eu sou. E assim entendo eu que é a maioria de nós, policiais militares, aqui tem gente da área de saúde e outras áreas aí, levam dentro de si o básico de um homem, né? Palavra e honradez. Então, eu agradeço as palavras e as transmito para você e para grande parte do grupo do ICM que participou desse processo maravilhoso, que a gente precisa retomar, reforçar. Precisamos ocupar os espaços políticos, que é de lá que partem as diretrizes que mudam nossas vidas. E uma categoria tão sofrida, como eu falei, é mais do que vital que ocupe esses espaços. Por isso que eu defendo. Precisamos mais e mais policiais nos espaços políticos. Eu vou fazer uma pergunta que você já está respondendo, na verdade. Tinha uma